Ser protagonista é se responsabilizar pela própria vida e assumir o controle da sua realidade. Entender o seu papel e o seu poder na própria trajetória influencia diretamente a sua capacidade de executar e conquistar os seus objetivos e sonhos. O que você deseja para o seu futuro? Já deu o primeiro passo para realizar? Para construirmos um novo amanhã para cada um de nós, precisamos agir de forma diferente do que já fazemos até então. Estamos aqui para te ajudar a aprender e reaprender ao longo de toda a sua vida. Muito prazer, somos a Blackspeed, uma plataforma de educação criada para potencializar suas competências e proporcionar cada vez mais novas experiências e aprendizados, para que você possa criar o futuro que desejar. Se inspire, aprenda e seja protagonista para um novo amanhã. Você está começando a criar conteúdo nesse momento? Ou apesar de estar criando há algum tempo, você sente, assistindo a esse vídeo, que a sua vida como criador de conteúdo realmente começa agora? Então você está no seu melhor momento. Você está no momento em que ninguém se importa com o que você cria. E isso é ótimo, porque aí você pode fazer tudo. Mas pode fazer com algo que já te dá vantagem na largada. Entendendo que você não tá nessa pra publicar fotinhos bonitas da sua última viagem. Não tá nessa pra causar inveja com os recebidos que você publica nos stories. Você não tá nessa pra correr atrás de publis que não tem relação alguma com o que você faz. A sua vantagem é saber que o seu conteúdo precisa criar conexão, profundidade. Você precisa criar proximidade. E quando as pessoas começarem a sentir isso através do seu conteúdo, é quando elas valorizam o que você faz. E quando você tem valor para sua audiência, você tem valor social. Então estabelecer valor para o seu nome, para as empresas e para as marcas que te interessam, conectar com o que você cria, vai ser apenas consequência. Mas eu tenho uma ótima notícia, você vai começar de onde você está, usar o que você tiver e fazer o que você puder. Porque essa conexão só vai ser verdadeira se você for verdadeiro. Então você não vai criar um personagem, você não vai ser nada além do que você é. E isso é fundamental para que a sua produção se estabeleça rica e constante desde o primeiro momento. Para que você não tenha medo de mostrar a sua realidade, para não ter medo e nem insegurança de mostrar a sua cara, a sua voz e o que você produz enquanto criador de conteúdo. Porque isso é seu e isso tem valor. O escritor russo Tolstói tem uma frase que é muito definidora da importância de falarmos de nós e do que nós conhecemos. Mesmo que o objetivo seja alcançar o mundo, ele escreveu: se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ou seja, fale do que você conhece e ama. E você se conhece muito bem e sabe o que você ama. E quando você tem consciência e domínio do que você fala, você tem todo o poder. Estabelece como, quando e de que formas vai falar. Internet é poder. E tem o poder de amplificar a sua voz. E vem fazendo isso desde quando tudo era mato. E desde que a comunicação deixou de ser vertical, imposta a todos nós e passou a ser horizontal, de forma que você e eu também somos canais. E nós podemos ter 1996 como ponto de partida de tudo isso, quando surgem os primeiros portais de internet no Brasil. E com eles os blogs, espaços individuais nos quais as pessoas se tornam canais, dividindo com grandes audiências a sua voz e o seu ponto de vista sobre o que quisessem. Só que tudo isso atinge uma grande potência mesmo somente em 2004, quando surge no Brasil o Orkut. E é aí que os princípios de comunidade e conexão se tornam extremamente claros e importantes. E é aqui, prestem atenção, que o jogo começa a virar. O Orkut estabelece de forma muito importante a definição de construção de identidade através da inclusão digital. E como a inclusão digital, a gente também deve levar em conta a inclusão social. Porque é a partir do Orkut que as pessoas genuinamente começam a se expressar e nós nos entendemos como os brasileiros se expressam. Não como as pessoas acham que o brasileiro deve se expressar.
Não é à toa que o termo orkutização virou um sinônimo de popularização. O Orkut realmente estabelece esse Brasil zoeiro, a noção de comunidades através de vários grupos que são criados nessa rede social. E é um novo meio que oferece às pessoas novos poderes. E é a partir daí que tem início um novo momento de comunicação, da busca da horizontalidade, como eu falei. As marcas começam a explorar a cultura das comunidades. As pessoas se tornam relevantes como criadores de comunidades gigantes no Orkut. E nós temos o estabelecimento da cultura da proximidade. É preciso que você entenda todo esse contexto para entender como o jogo muda e qual é o seu papel e a sua importância como criador de conteúdo no meio de tudo isso. Por isso é importante se dar conta que até esse momento do estabelecimento de uma lógica de proximidade, nós vivíamos sob as regras da cultura de massa, a que vem de cima e a que todos consomem. Uma cultura de celebridades, de mídias tradicionais, de publicidade repetitiva. Era assim que se estabelecia a cultura popular. A partir de um movimento totalmente vertical e com controle absoluto. Um movimento que não era natural, que funcionava sob o único interesse de marcas e empresas que queriam impor suas modas, suas tendências, seus produtos de consumo. Na lógica da cultura da proximidade, a comunicação se dá a partir do funcionamento de dois sistemas. A close culture, que é a cultura que nós criamos com as pessoas que somos mais próximas, nossos amigos, nossas famílias. E o segundo sistema é a deep culture, que é a cultura dos nichos criados entre pessoas que compartilham as mesmas paixões. A internet vem impulsionar esses dois sistemas, dando sentido à cultura de proximidade, como a forma como as opiniões, tendências, persuasão passam a se estabelecer. E se na cultura de massa a comunicação funcionava a partir do discurso, na cultura de proximidade a palavra fundamental é conversa. As pessoas comuns deixam de ser só audiência e protagonizam as conversas. E tudo isso é possível a partir da internet e das redes sociais, que permitem a nós contar histórias sob nosso ponto de vista, nos conectando a outras pessoas através de identidade e identificação. A partir daqui, nós temos a derrubada da hierarquia na cadeia de distribuição. Isso porque a internet democratizou os meios de criação, as formas de distribuição de informação, de entretenimento, de conhecimento. A forma de distribuição de conteúdo. E se as pessoas podem se conectar com os mais diversos tipos de conteúdo, essa conexão cada vez mais se estabelece com aquilo que tem significado emocional para nós. Vocês entendem que conexão é o que atende hoje por esse termo quase técnico que é engajamento? A pergunta básica para criadores de conteúdo é: qual a sua taxa de engajamento? Ou seja, qual a proporção entre as pessoas que são seus seguidores, aquelas que visualizaram seu conteúdo e aquelas que se conectaram, seja através de comentários, de ferramentas de like, compartilhamento, salvamento. Pessoas que deram valor ao seu conteúdo, porque valor é aquilo que as pessoas valorizam. E essas são pessoas que valorizam você a tal ponto de quererem se conectar com você. E essa conexão é esse engajamento que sustenta a rede. E se você consegue se conectar com a sua comunidade, você é valorizado. E se você é valorizado, você é capaz de influenciar comportamentos. Mas se, como eu falei, a internet democratizou os meios de criação, as formas de distribuição de conteúdo, são milhões de pessoas vocalizando o seu próprio conteúdo todos os dias, certo? Então quem é você no meio disso tudo? Quem é você no meio de milhões e milhões de fotos e vídeos de viagens, barrigas tanquinho, dancinhas engraçadas, comidas lindas, corpos esculturais? Você é aquele que oferece o que é relevante para a sua comunidade. É isso que você precisa ter em mente. A internet não é uma mídia de massa, é uma mídia de nichos. Qual é o seu nicho? Do que você fala?
O que conecta você a uma comunidade? Qual o seu propósito como criador de conteúdo? Questões muito profundas. Ok, então vamos no início, porque é a partir do seu básico que você consegue definir com clareza qual o seu propósito. Vamos começar respondendo a essa pergunta. Quem é você? Pergunta difícil, né? Porque afinal, o que nos define? Quem somos nós no menor número de palavras? Eu vou mostrar esse exercício para você de forma prática, falando de mim, e é só você fazer igual que tudo vai ficar muito claro. Quem eu sou no menor número de palavras? Eu sou Alessandro, filho do Miguel e da Terezinha. Eu sou, portanto, um nome pelo qual você pode me chamar, e te digo que sou filho de duas pessoas que, na essência, me tornaram quem eu sou. Porque elas tinham a sua própria cultura, sua própria condição econômica, sua própria forma de amar, a sua própria crença de como me educar. Então, minha essência parte desses componentes. E esses componentes que nós recebemos ao longo da nossa vida vão revelando quem nós somos. E não, nós não somos títulos, não somos profissões, não somos médicos, professores, engenheiros. Nós estamos nessas posições somente. E estar é diferente de ser. Você entende que para definirmos quem nós somos, encontrar o que é importante para nós, é preciso voltar para a nossa essência? É fundamental eliminarmos o que não importa, porque é lá que vamos encontrar o nosso propósito. Essa palavrinha que se tornou tão banalizada, tão diluída em manuais empresariais, em conversinhas de coach. Mas o propósito é mais simples e menos glamuroso do que querem fazer dele. É simples porque é essencial. É essencial porque, quando sabemos o nosso propósito, tudo faz sentido. O propósito é o motivo de fazermos o que fazemos. Quando você sabe disso, o seu conteúdo é apenas a forma tangível, visível, compartilhável do seu propósito. Mas pense profundamente e responda: qual o motivo de você querer criar conteúdo? E mais importante, qual o motivo, qual o porquê de você criar o conteúdo que você cria ou quer criar? Quando você sabe responder a estas perguntas, você entende: 1. Qual o seu propósito como criador de conteúdo? E 2. Por qual motivo as pessoas vão te dar valor como criador de conteúdo? Mas eu tô aqui, óbvio, para te pegar pela mão no caminho para chegar a essas respostas. Então se questione sobre o conteúdo que você quer criar ou está criando. Esse é o momento de responder algumas perguntas fundamentais sobre o conteúdo que você cria ou quer criar. A primeira pergunta: ele é real? Ou seja, você é a pessoa certa para contar essa história? O conteúdo que você cria ou quer criar se conecta com a sua realidade? Segunda pergunta: ele é original? Porque tudo bem entender que o conteúdo que se conecta com a sua realidade já está sendo criado por outros. Mas quando você cria, você conta uma história com um ponto de vista que ele é só seu? Terceira pergunta: o seu conteúdo ele é útil? Não tô falando de prestação de serviço, eu não tô falando sobre você precisar resolver necessariamente causas sociais. Eu tô falando simplesmente em resolver algum problema. E você pode resolver problemas de muitas formas: entretendo, divertindo, informando, educando, criticando, ensinando, inspirando, empoderando. Você entendeu, né? São as respostas a essas perguntas que vão te fazer entender profundamente do que se trata a autenticidade. E a compreender em definitivo que muito mais do que nós fazemos, porque muitas vezes muitas pessoas fazem algo muito semelhante ou até melhor. Não é o cerne da coisa, porque as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Eu vou mostrar para você um gráfico que ele vai se tornar o seu talismã. É um esquema extremamente simples, mas que vai ser o desenho que você vai sempre olhar ou redesenhar toda vez que quiser entender
por que alguém deveria valorizar o que você cria e por que você faz o que você faz. Então presta atenção. Primeiro círculo aqui está o seu porquê. Esse é o seu núcleo. Por que você faz o que faz? Qual é o seu propósito? Um círculo em torno desse, e a gente vai definir o seu como. Como você concretiza o seu propósito, ou seja, que diferenciais você tem, que histórias você conta. E agora, vamos para o terceiro círculo, que engloba todos esses, que é o quê? Por fim, o que você faz para concretizar o seu conteúdo? E aqui é tangível, são seus produtos e serviços. Você faz vídeo, você fala num podcast, dança, faz as pessoas rirem, oferece ensino gratuito no seu YouTube, são muitos entregáveis possíveis. O seu porquê é o seu núcleo, porque ali está a emoção, o seu motivo profundo. E esse motivo ele é fonte da sua inspiração constante. Nunca esquecer por que você faz o que você faz. Com isso não tem crise criativa, não tem branco na hora de criar conteúdo. E ele é também a identificação, o que vai atrair as pessoas que acreditam na mesma coisa que você, que acreditam no seu porquê. Para criar conteúdo de forma profissional e que faça sentido para você e para a sua comunidade, esse é o Step by Step. Encontre o seu porquê. Traduza ele em forma de conteúdo. Seja útil. Gere valor para a sua comunidade. E repita, repita e repita. Eu encontrei o meu porquê e sei que você também vai encontrar o seu. Nesse momento em que nós já estamos no curso, você já deve ter se dado conta de que eu tenho falado aqui em toda oportunidade que eu posso, que antes de tudo, o criador de conteúdo ele é um construtor de narrativas. E que para essa construção de narrativas se sustente, é preciso criar conexão a partir de uma entrega de valor, com definição clara de propósito. Porque essa conexão, é esse engajamento o que sustenta a rede e a sua trajetória como criador de conteúdo. E se você consegue se conectar com a sua comunidade, você é valorizado. E se você é valorizado, você é capaz de influenciar comportamentos. É essa força indiscutível para o conteúdo que você cria e para a forma como você o entrega de forma profissional, com objetivos e com propósito claros, visando construir uma comunidade, conquistar marcas e poder viver disso, o que coloca você no processo de se tornar uma marca também. Você se torna uma marca quando estabelece de forma clara o seu nicho, a sua categorização. E a partir disso, associa uma personalidade e os simbolismos decorrentes dela à sua pessoa, como nós já vimos na aula sobre arquétipos. E é esse conjunto de características da sua personalidade que vai encantar, gerar identificação e conectar com o público com o qual você se relaciona. O resultado disso? Influência. No entanto, como eu tenho falado muitas vezes também, quando você cria conteúdo, você está contando histórias, usando ferramentas para criar ou para adaptar uma realidade e transmitir isso para o seu público. Se nos primórdios da transmissão de histórias, a oralidade era uma única ferramenta, hoje elas praticamente são infindáveis em quantidade e em formas. Hoje, para construir a sua narrativa, seja em qual nicho você se enquadre, usando as características da sua personalidade, gerando identificação, conexão e influenciando a sua comunidade, você tem inúmeras ferramentas. Hoje você tem à sua disposição muitas plataformas de redes sociais que podem tanto contar um pedaço da sua narrativa, na especialidade daquela plataforma, criando entregas diferentes para você, como você tem a chance de se concentrar em uma, talvez duas plataformas, definindo ali o seu território primordial e colocando nela todas as suas formas de atuação. Se você já está há algum tempo vivendo na internet ou como alguém que quer viver profissionalmente do seu trabalho como criador de conteúdo, deve estar bem ciente da velocidade de surgimento de novos formatos de expressão de conteúdo. Nos primeiros tempos de internet no Brasil, os blogs eram uma ferramenta democrática de expressão.
Como tudo no seu início, com alguma complexidade, depois com uma facilidade gigantesca, principalmente com os portais, incorporando essa plataforma e fazendo surgir os primeiros criadores de conteúdo, amparados em texto, fotos e depois vídeos. Alguns desses criadores cresceram muito, se tornaram grandes influenciadores e vários estão ativos até hoje. O Orkut surge naquele momento como um desdobramento dessa possibilidade de se expressar. Um desdobramento que incluiu um grande número de pessoas na primeira grande plataforma de redes sociais, capaz de criar comunidades, unificando grupos e potencializando criadores. De lá para cá, com alguns eventuais surgimentos e desaparecimentos também de redes sociais, as coisas foram se tornando mais semelhantes ao que nós vivemos hoje. A ascensão de redes como MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e outras redes sociais com algumas semelhanças, como por exemplo o Snapchat e o TikTok. Um pouco mais recente é o boom de um formato já bem antigo, mas que pela facilidade dos aplicativos de streaming, finalmente está recebendo toda a atenção que merece e está se tornando a potência que as suas características permitem. Eu tô falando do podcast. O fato é que sempre que surge uma rede social nova, como quando surgiu o Snapchat, o TikTok, mais recentemente o Clubhouse, ou mesmo quando aparece uma funcionalidade diferente dentro de uma rede já não tão nova quanto o Instagram, uma ansiedade toma conta de quem está criando conteúdo. Também, os meios de comunicação não ajudam, porque qualquer informação sobre uma nova rede social traz títulos do tipo: a nova rede social é a obsessão da geração Z e você precisa estar nela. Mas será mesmo? Dá uma acalmada e respira fundo. Porque você não precisa estar numa estatística como a que foi apresentada em 2020 pela empresa de marketing de influência Squid, que ao consultar mais de 2.400 influenciadores digitais, atestou que 78% deles sofrem de ansiedade por causa do Instagram. E só por causa do Instagram. Imagina dar conta também do Twitter, do Facebook, do YouTube, do TikTok, de podcast, de Clubhouse. Tenha isso em mente. Quando você cria conteúdo online, é preciso estar muito ciente de onde quer estar e o que deseja conquistar. É muito comum ver criadores de conteúdo que estão em todos os lugares da internet, mas também é fato que eles quase nunca bombam em todos esses lugares. O motivo é simples. O conteúdo desse criador não dá match com a plataforma. A sua autenticidade, e eu já disse isso, é sempre um dos seus principais diferenciais. É isso que faz as pessoas se sentirem representadas por você. Isso quer dizer que se você não tem intimidade com o TikTok, não rola um conteúdo autêntico, você tá entendendo? Isso não quer dizer necessariamente que você tenha que usar a rede social como todos estão usando para ter sucesso lá. O TikTok ficou meio notório por ser uma rede social onde muitas danças são lançadas, e por causa disso muitos artistas musicais lançam suas músicas lá para que ela estoure na forma de uma nova coreografia. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que é só isso o que dá certo no TikTok. Tem gente, por exemplo, dando dicas relâmpagos de marketing digital, professores de inglês dando lições em 30 segundos, conseguindo ser bem-sucedidos ao hackear aquilo, o que é o conteúdo preponderante lá, que são as danças. Mas se para eles isso deu certo, não quer dizer que dê ou tenha que dar certo para você. Daqui a pouco não é a sua mesmo e tudo bem mesmo. Não precisa ter crise existencial de carreira e achar que a sua vida profissional acabou porque você não tem milhões de seguidores na rede social do momento. Isso é só o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de estar ficando de fora, e isso só acaba com a sua saúde mental. Relaxa, porque é assim que os melhores conteúdos são criados. Com você bem relaxado e totalmente feliz e dominando a rede social que realmente lhe interessa e onde o seu conteúdo é bem sucedido.
antes de sair correndo desesperado, querendo estar em cada plataforma nova que surge, eu trouxe alguns pontos aqui para você levar em consideração, antes de embarcar numa nova plataforma só pelo hype. Leve em consideração o tipo de conteúdo de cada plataforma, por movimentos, tendências e necessidades cada vez mais intensas, e também por causa da quarentena, tem se criado um abismo gigante entre criadores de conteúdo sem propósito dos criadores de conteúdo como você, realmente comprometidos com o conteúdo que você cria e compartilha. Eu digo que a quarentena é fundamental também, porque ela serviu para apontar falhas de caráter profundas em alguns criadores, completamente descompromissados com respeitar e dar o exemplo de como algo tão básico e importante quanto a saúde devem ser tratados. Não importa qual é o nicho, a web já está saturada de posts e criadores que não acrescentam em nada na vida da sua comunidade, e o público cada vez mais clama por conteúdo real, profundo, transformador, seja de música, seja de moda, de política, de humor, jardinagem, culinária, ativismo, cinema ou poesia. Um bom conteúdo é o que vai gerar o comentário, a conversa, o compartilhamento e, enfim, o tão cobiçado engajamento. E a comunidade. E cada rede social atende melhor a um determinado formato de conteúdo. Vamos pegar o Instagram, por exemplo. É uma rede extremamente visual. Ela nasceu como uma rede unicamente para o compartilhamento de fotos. Com a compra da rede pelo Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, muita coisa mudou. Mas o grande foco ainda são as fotos. Recentemente, o conteúdo ao vivo, os Reels, os Stories, sejam de fotos ou vídeos de 15 segundos, únicos ou em sequência, também têm sido responsáveis pelo sucesso gigante da rede. Assim como os vídeos curtos do IGTV. Mas o visual é quem manda no Instagram. Já falando de YouTube, é um local no qual é possível se aprofundar nos temas e criar uma narrativa mais longa sobre os mais diversos assuntos, usando o conteúdo em vídeo, áudio, transições, em entregas únicas ou em séries. Uma outra plataforma onde você pode explorar entregas semelhantes ao YouTube, só que só usando áudio, é o podcast. Pense nesse formato como uma versão contemporânea de um programa de rádio. A sua criatividade é o limite para a criação de formatos. O que nasceu com formatos de mesa redonda entre amigos já pode evoluir para narrativas solos, dramatizadas, passando por obras de ficção, repletas de trilhas e de efeitos. Há muito para se explorar no podcast, que tem um grande apelo imersivo, mantendo as pessoas consumindo com muita atenção um conteúdo que se utiliza somente de som e que por isso possibilita que se faça muitas outras coisas ao mesmo tempo em que se consome um podcast. Até por isso, gigantes das mídias como o Spotify e a Globo também estão apostando tanto na imersividade desse formato. Foi o podcast que me destacou na minha carreira, fazendo com que eu também passasse a querer usar outras plataformas de redes sociais, mas sempre com entregas completamente diferentes e naturais àquelas redes. O que eu fiz em comum para unificar todas é falar de cultura negra, o meu nicho, sempre. Mas falar de cinemas, séries e literatura negra no YouTube é muito diferente de contar histórias de personalidades negras no podcast, ou de apresentar momentos históricos negros entre fotos e textos no Instagram e no Twitter. Eu soube identificar e todos os dias eu me dedico a explorar os diferenciais de cada plataforma para entregar de forma nativa os conteúdos que conversam com o meu propósito. Continuando então com a nossa rápida análise das redes. E quando você pega o Twitter ele é conteúdo rápido sobre o que está rolando nesse momento, uma vez que o feed ele é atualizado em tempo real, com texto no qual você pode incluir fotos e vídeos. É lógico que diversas funcionalidades permitem estender a conversa ou mesmo apresentar outros formatos de entrega atualmente no Twitter, como as threads, que amarram um tweet no outro, ou mesmo o Spaces, que está permitindo criar salas de bate-papo de áudio na plataforma.
mas a rede do imediatismo, de saber qual o trending topics, os assuntos mais comentados do momento agora no mundo, é o Twitter. Perfeito para você estar sempre descobrindo como inserir o seu conteúdo em conversas relevantes e atuais. E descobrindo o que é tendência para fazer o seu próximo conteúdo de forma mais aprofundada. Você sacou a diferença? Um criador de conteúdo que entende as possibilidades das suas entregas, identifica as peculiaridades de cada território antes de entrar de cabeça nele. Pensa assim, quantos desses formatos de conteúdo têm realmente a ver com o seu propósito? Leve em consideração esse fato. Onde está o seu público? Antes de sair criando o seu novo arroba em todas as redes sociais, estude, descubra quem é a audiência predominante naquela rede, dentro das áreas que possuem maior interesse. Essa audiência tem a ver com o seu trabalho? Legal, então check-in no primeiro quesito. Mas em seguida pesquise qual tipo de conteúdo engaja mais naquela rede e como ele pode ser encontrado por mais pessoas. É através de hashtags, de acordo com os horários em que os conteúdos são postados? Com esse relatório técnico nas suas mãos, aí sim é a hora de testar. Aí você publica o seu conteúdo na rede, utilizando de todas essas premissas já pré-estudadas, e só então você vai medir o retorno sobre aquilo que você publicou. Se você sentir que a audiência responde de forma positiva e você se sente bem produzindo aquele conteúdo que você não está produzindo só por hype, mas porque é prazeroso para você e faz todo sentido dentro da sua estratégia de entregas, então não tenha medo de imprimir a sua personalidade e trazer a sua assinatura à nova plataforma. E agora, falando especificamente desse fenômeno gigantesco que é o TikTok. Ignorar a existência dessa rede social seria uma besteira, afinal ela já tem 1,5 bilhão de usuários e contando. Mas a análise é a mesma da qual eu falei anteriormente, por mais deslumbrante que essa nova rede seja. Estude se a audiência e o tipo de conteúdo que estão nessa rede social te convém. Por exemplo, atualmente, 49% dos usuários têm entre 16 e 24 anos. Daí você começa por saber se esse público é interessante para você. Se não, se contente com o seu lugar de espectador e preserve a sua saúde mental. Porque no mínimo você vai encontrar muita inspiração ali no TikTok, para suas outras redes, além de também se divertir e se informar com o conteúdo existente. Agora, se você vê que sim, que o público ali presente faz todo sentido para você, então estude um pouco mais e já entre nessa rede com conteúdo certeiro e sempre muito autêntico. Algo para você nunca esquecer é que você precisa ter o seu posicionamento muito claro, ou seja, quem é você e como você quer ser visto. O mercado está sempre em constante mudança e é preciso seguir e amadurecer junto para não ficar para trás, mas nunca abrindo mão do seu posicionamento. É assim que você continua sempre a aprender como fazer a gestão do seu negócio sem perder a sua essência. Esteja sempre se atualizando, assistindo conteúdo sobre os assuntos do seu interesse, aprendendo com outros creators. Aprenda sempre, porque ninguém pode tirar o conhecimento de você. Entender as especificidades das plataformas, como você eventualmente vai atuar nelas, é entender, no entanto, que tudo tem um preço. Saiba quanto custa a sua hora e de quantas horas você precisa para produzir e entregar o seu conteúdo em todas essas plataformas. Lembre-se sempre que não é sobre o número de seguidores que você tem, mas é sobre o impacto real que você gera. Eu nunca vou deixar de falar sobre isso, porque muitas pessoas elas acreditam que só quem tem milhões de seguidores são relevantes no mercado.
ou não acreditam que estão trabalhando profissionalmente como criadores de conteúdo se não tem esses números estratosféricos. Isso não é verdade. Números impressionam, mas não dizem nada se o seu conteúdo não tem propósito e autenticidade. Ainda tem essa visão muito massificada sobre a internet, sobre o conceito de criador de conteúdo e de influência, mas é preciso relembrar algo que eu falei na introdução desse curso. A essência da internet são as comunidades e a segmentação através dos nichos. No digital, nós vamos atrás das coisas que nos tocam e com as quais nos identificamos, e nós construímos um mundo a partir do que nós somos. Essa proximidade de interesses e valores são muito mais importantes do que números, que podem ser maquiados e não entregar a força de uma comunidade real e engajada. Foque sempre em construir a sua comunidade. Comunidade é sobre cuidar da audiência e não sobre ter a audiência. E muito, muito importante, não se deixe levar pela angústia. Não ceda à ansiedade de achar que precisa estar em todos os lugares, a todo momento. A internet não desliga, mas você precisa desligar. Se dedicar a qualquer projeto de forma intensa, como a criação de conteúdo, é algo muito, muito cansativo. É necessário, então, que você faça constante autorreflexões, tanto sobre o seu momento, quanto sobre o que você quer expor para o mundo. Você é uma pessoa criando conteúdo e são pessoas do outro lado consumindo o seu conteúdo. Então, se mantenha mentalmente saudável. A ansiedade, o cansaço excessivo, aquela sensação de ter que continuar produzindo incessantemente, tem que ser sempre um sinal de alerta para você. É importante dar duro pro trabalho acontecer, sim, é muito importante, mas nunca a ponto de acabar com a sua sanidade mental. Olhe sempre para dentro, sempre vá ao seu básico, reafirmando o seu propósito, o motivo de você fazer o que você faz. E assim como você é gentil com a sua comunidade, seja gentil sempre consigo mesmo também. Se entenda, respire, saiba quais são os seus momentos e limites e tenha respeito por eles. Nunca se deixe chegar no seu limite. Só que se você chegar, procure ajuda, não fique pensando que não tem jeito ou que você consegue resolver tudo sozinho. Se você se entende como um negócio, como uma marca capitaneada por você, que é uma pessoa, você entende que cada ponta desse processo deve estar muito, muito saudável para você crescer aproveitando cada parte da sua jornada. Pesquise, explore, entenda, teste, insista e não desista. Não tenha medo de errar e de correr riscos. Se comprometa com o seu trabalho, mas saiba acima de tudo, você não está sozinho. É normal se sentir perdido, é normal ter medos e angústias, mas como qualquer empreendedor, resista, persista, tenha resiliência. Mas sempre que precisar, peça ajuda para amigos, para familiares, para especialistas, para outros criadores de conteúdo, para profissionais de saúde, se for necessário. Não encare a criação de conteúdo como se você fosse um lobo solitário. Você vai ser bem-sucedido se fizer o seu trabalho com muita transpiração, mas vai ser ainda mais bem-sucedido se fizer com muito amor. O podcast foi a minha porta de entrada na criação de conteúdo, uma mídia pela qual eu tenho muito carinho e uma das que mais tem crescido nos últimos anos. Podcasts têm toda essa aura de modernidade tecnológica, apesar de remeter aos nossos hábitos mais primordiais, ouvir boas histórias. E as marcas atualmente têm se dedicado cada vez mais a criarem suas estratégias envolvendo a participação em programas já consagrados ou optando pela criação dos seus próprios episódios em áudio. Enquanto plataforma de criação de conteúdo, podcast é uma mídia relativamente fácil de se criar e de se manter sozinho. Foi assim que eu comecei,
escrevendo, produzindo, gravando, editando e exportando para todas as plataformas.